Você já adiou uma tarefa importante, um pouco chata, desagradável que você precisava fazer e no lugar você fez uma coisa muito menos importante, mesmo sabendo que essa procrastinação ia te prejudicar depois? Bom, se a sua resposta é sim, você é como a maioria das pessoas. No vídeo de hoje eu vou falar as 4 reais causas da procrastinação e nós vamos começar a descobrir como nós podemos mudar esse hábito aqui no canal Saúde da Mente. Olá, eu sou Marco Abud, eu sou médico psiquiatra pela Universidade de São Paulo, sou fundador aqui do canal Saúde da Mente, o maior canal de saúde mental do Brasil. Nós vamos falar hoje sobre procrastinação, mas se você tem problemas com procrastinação, você não está sozinho. Uma pesquisa recente revelou que 20% dos adultos são procrastinadores crônicos. E até 70 a 90% dos estudantes universitários, estudantes também de ensino médio, são procrastinadores em relação às tarefas, aos estudos que eles precisariam cumprir. Mas vamos entender então o que é a procrastinação primeiro. E assim, o que diferencia, né, uma procrastinação normal de uma procrastinação problemática, e nós vamos ver as 4 reais causas da procrastinação, as 4 reais causas psíquicas, as causas emocionais, comportamentais da procrastinação, para a gente poder começar a mudar cada uma delas, tá? Então, procrastinação, ela tem 5 elementos, né? Então, procrastinação é adiar algo importante, então tem que ser algo que importa para você. Importante, não pode ter um bom motivo. Então, sem um bom motivo para fazer outra coisa que é menos importante, né? Então, para fazer algo não importante, mesmo sabendo das consequências. Então é isso, é você adiar algo importante sem um bom motivo para fazer algo menos importante, algo que não é importante para você, mesmo sabendo das consequências negativas que isso vai te trazer a longo prazo. Então, com base nessa definição, a gente pode deduzir, a gente pode extrair que a procrastinação, ela sempre é uma decisão intencional. Ou seja, você decide por procrastinar, mesmo que às vezes isso seja tão automático que essa decisão ela passa muito rápido pela sua mente, você quase não percebe, mas se você parar para pensar, se alguém perguntar para você, você sabe que o que você está fazendo é algo que é menos importante do que você deveria fazer, ou seja, é uma decisão que não está inconsciente, não, ela é intencional, mesmo que às vezes a gente não consiga controlar, na maioria das vezes a gente acaba sendo levado por isso como um hábito, tá? E quando que a procrastinação é um problema? Isso é importante a gente entender. Todos nós procrastinamos, né? Porque, em geral, a gente vai procrastinar uma tarefa que não é tão gostosa, que não é tão prazerosa. Então, todos nós procrastinamos. A gente não precisa resolver todas as procrastinações na nossa vida. Quando que é um problema? É um problema que diferencia, né? Com o tamanho, com o impacto das consequências negativas, ou seja, o tamanho e o impacto das consequências negativas
que vai determinar se a sua procrastinação está sendo problemática ou não. Consequências negativas tanto em relação à sua parte pessoal quanto em relação à sua vida profissional, as duas esferas, né? Nas duas esferas nós podemos procrastinar, ou então o quanto que isso causa de sofrimento e de desgaste para você. Às vezes você até acaba conseguindo fazer na última hora, mas às custas de um extremo desgaste. Vamos ver então quais as 4 causas da procrastinação. Como é que é esse passo a passo que faz com que a procrastinação se desenvolva no nosso cérebro? Vamos ver. Bom, então aqui, né, mudei aqui o flipchart. Eu sempre gosto de colocar bem detalhado esses caminhos mentais, porque eu acredito que quanto mais clareza nós tivermos, né, de como que a nossa mente funciona, mais ferramentas nós temos para mudar, porque senão fica uma coisa muito vaga. Você procrastina porque, enfim, você precisa de um propósito, de um objetivo, mas isso... ok, fica um pouco vago, né? Então vamos tentar ver passo a passo para a gente saber aonde a gente deve mudar, ok? Então assim, ó, aqui começa como? Começa com uma tarefa ou com uma atividade importante, né? Provavelmente é uma atividade que seja difícil ou que não seja tão agradável, porque senão, obviamente, a gente não vai ter esse problema, né? Aí o que costuma acontecer num primeiro momento, né? Então, no primeiro momento, são ativadas crenças procrastinadoras. Crenças procrastinadoras. São principalmente 6 crenças que a psicologia identificou que levam a gente a procrastinar. A primeira crença é uma crença da questão de ninguém manda em mim, né? Então, eu sempre coloco aqui, ó, ninguém manda em mim. Ou seja, uma crença de que eu tenho que ter o controle sobre as minhas ações. Ou seja, se alguém pediu para eu fazer, se foi um chefe, se foi, enfim, alguém superior, não vou fazer porque ninguém manda em mim. Eu sou dono da minha vida, não vou trabalhar para ninguém. Então aí você vai, obviamente, procrastinar aquela tarefa, vai ser mais fácil você procrastinar. Então essa é a primeira crença. A segunda crença é aquela crença o quê? A vida é curta, que é a crença de que nós precisamos ter prazer o tempo todo, que se eu não estou tendo prazer, se eu não estou achando, enfim, aquela questão incrível o tempo todo, é porque alguma coisa está errada, a vida é curta e nós precisamos ter prazer. A outra crença é aquela coisa que, se não for incrível, é horrível. Que é basicamente aquela crença do medo de falhar, o medo de fazer algo e não ter uma boa recepção, não ser bem aceito pelos outros, as pessoas criticarem a sua performance, né? Então, é aquele medo de falhar, certo? Aqui, qual que é? A dificuldade é a intolerância à incerteza. Isso daqui é a crença que faz nós procrastinarmos decisões importantes, por não sabermos se aquela vai ser a melhor ou não decisão. Então a decisão de repente de um término de relacionamento, decisão, enfim, estratégica do como que vai ser o seu negócio, a decisão, digamos, sobre sair de um emprego ou não. Então é aquela questão, puxa, eu não tolero essa incerteza, eu não sei, como é que eu vou saber se eu vou estar fazendo a escolha certa? Então a gente não poder tolerar a incerteza, isso também é uma crença procrastinadora. E aqui são duas que são muito comuns, né? Que é a crença da falta de energia, que basicamente eu só posso fazer algo se eu estiver me sentindo disposto, se eu estiver me sentindo bem. E a outra crença é a crença da falta de capacidade, que é eu não consigo, eu não dou conta de fazer isso, eu não tenho habilidades suficientes para aquilo, que está embutida aquela questão de que você precisa ser mestre naquilo para poder fazer a crença, para poder fazer a procrastinação, a tarefa, né, ocorrer e não procrastinar. Essa crença da falta de capacidade, ela está muito junto com essa que precisa ser incrível ou então vai ser horrível, dessa questão do medo de falhar, mas é um pouco diferente. Uma você
acha que você consegue, você tem as habilidades, mas você não vai fazer um bom trabalho e se alguém criticar vai ser doloroso. A outra, assim, eu não tenho essa habilidade, né? Eu não tenho, digamos, as ferramentas mentais, físicas que é necessário para fazer tal tarefa. Então, primeiro são desencadeadas essas crenças. E aí, isso leva para um segundo momento, aonde você percebe um desconforto muito alto. Então a tarefa ela já não é das mais gostosas, mas aí essa crença ela faz com que a percepção do desconforto da tarefa amplie, a tarefa fica pior, fica mais difícil ainda, porque aí além dela ser chata ainda tem essas crenças aqui, digamos, somando um peso para aquela tarefa. E aí aqui vai fazer com que você não consiga tolerar, vai aquela ideia, não aguento, é uma intolerância ao desconforto. O desconforto é percebido como algo mortal, brutal, e aquela questão, eu preciso aliviar o desconforto. Isso tudo ocorre inconscientemente. Até aqui nós não pensamos, isso ocorre de forma automática. É claro que a gente pode ir entendendo isso e tomando consciência para poder desarmar, mas até aqui em geral acontece assim, a gente nem percebe. Aí daqui para cá, aí sim a gente começa a perceber, aí aqui a gente toma a decisão. A primeira coisa que acontece quando vem para a consciência é o que? São as desculpas procrastinadoras, que nada mais é do que a forma como você justifica essa crença. Qual que é a desculpa? Falando, o dia tá muito bonito, o dia tá bonito. Não vou desperdiçar para fazer isso, né? É claro, vou fazer quando estiver com mais pique, quando tiver pique, quando eu tiver ânimo, né? Ou então falar, eu vou, tem muito tempo para fazer, eu vou deixar para depois, vou fazer alguma outra coisa antes, né? Pode ser também, poxa, digamos, eu não tenho o que eu preciso para começar, eu preciso de muita coisa, né? Então, puxa, eu preciso primeiro arrumar essas coisas todas para aí sim começar, preciso primeiro me preparar melhor também. Então aqui podem vir várias desculpas procrastinadoras, que é basicamente a forma dessas crenças virem à consciência. E aí a gente vai o quê? Se envolver nas atividades procrastinadoras, que é aquilo que a gente vai fazer no lugar da tarefa importante. Então, o que costuma entrar aqui como atividade procrastinadora? Pode ser uma atividade de diversão, então algo que você acha divertido, por exemplo, um esporte, ver um jogo de futebol, ver um filme. Pode ser normalmente uma atividade social, sair com os amigos, bater papo, mandar mensagem para alguém que você não manda faz tempo. Pode ser outra tarefa que até você precisa fazer, mas ela não é tão importante. Então, ao invés de eu escrever, né, meu trabalho, eu vou agora arrumar o meu guarda-roupa. Poxa, tá, legal, mas assim, não é tão importante nesse momento, né? Vou agora lavar a louça. Ao invés de ter que escrever, por exemplo, a apresentação que eu preciso fazer nessa semana no trabalho. Ok, então não é tão importante. Então você pode ou se divertir, ou fazer algo social, ou fazer uma outra atividade menos importante, você justifica que é algo que você precisa fazer também. Você pode também o quê? Algo que dê prazer ou alívio rápido. Por exemplo, álcool, cigarro, comida ou outro tipo de droga, maconha, enfim, qualquer outra coisa que vá dar prazer ou alívio rápido daquela sensação de desconforto. Então, normalmente essas são as atividades. Claro, tem uma também que é o quê? Que é sonhar acordado.
Bom, vocês estão vendo que essas tarefas e esse desconforto, né? Isso, quanto mais a pessoa sentir que é difícil a tarefa, quanto mais ela for sensível a essas coisas que dão reforço rápido, mais fácil é a pessoa procrastinar. Não quer dizer que a gente não consiga mudar, certo? Por exemplo, pessoas com TDAH são pessoas que costumam ter muita dor para fazer algumas tarefas e elas são muito sensíveis a isso, então elas tendem a procrastinar mais, mas todos nós fazemos isso. Existem algumas medicações que podem, às vezes, melhorar um pouco a energia, algumas medicações podem diminuir a sensação de desconforto, porém, a gente precisa o quê? Desarmar esse ciclo para que, de fato, a tarefa seja cumprida e esse hábito seja incorporado no nosso circuito cerebral, nos nossos circuitos mentais. E aí, então, por fim, a gente vai se envolver com isso, eu vou ficar sonhando acordado, vou me divertir, vou socializar, vou, enfim, beber, fumar, comer. E aí o que vai acontecer? Uma consequência negativa e uma consequência positiva. Só que então tem as duas. A negativa é aquilo, né? Eu tenho prejuízos profissionais, pessoais ou em relação ao nível de sofrimento. E a positiva é o alívio. O problema é que essa daqui, ela vem antes dessa. E toda consequência que vem antes, ela é mais forte. Então, esta consequência, ela faz com que esse ciclo todo seja estimulado. A consequência positiva, que é o alívio momentâneo, ele faz com que a gente fique nesse ciclo. Então, a consequência positiva ela tem um poder muito mais forte do que uma consequência positiva tem um poder mais forte, ainda mais quando ela é anterior, quando ela é rápida, do que uma consequência negativa que vai demorar um tempo. Isso daí a gente esquece com o tempo. Por isso que mesmo a gente não se dando bem, caso a gente não esteja atento nisso, a gente tende a continuar procrastinando e não entendemos por quê, né? Porque o peso das consequências que vem antes, ele é maior do que das consequências que vem depois, tá? Bom, você viu que então tem essas 4 questões e a ideia é o quê? É a gente ir desarmando cada uma delas. É claro que não é assim, não tem uma varinha mágica, um método mágico exclusivo meu que vai fazer com que você não procrastine, até porque procrastinar é normal. Mas talvez a primeira coisa que a gente possa começar a fazer é o quê? É prestar atenção nisso. É começar a perceber primeiro as desculpas procrastinadoras e as atividades procrastinadoras. Então, o que eu acho que você pode começar a fazer, porque você já está, digamos, entendendo melhor esse circuito, primeiro, ver quais as tarefas, anotar numa semana, por exemplo, né? Anda com um caderninho, eu sempre ando com um caderno, eu anoto tudo. Qual atividade que você tende a procrastinar mais? Vê se você percebe qual é a desculpa que você se dá e tudo bem, todos nós fazemos isso, não é errado, você não é preguiçoso, você não é menos capacitado por conta disso, isso é normal. E ver as atividades, por quê? Porque essas são as coisas conscientes. As crenças, né? Essa percepção de desconforto, isso é muito rápido, a gente demora um tempo para perceber. Agora, se a gente conseguir identificar a tarefa, as desculpas e quais as outras atividades, a gente pode começar a ver o que dá para mudar nisso. E claro, existem várias técnicas. Agora vai ocorrer a Semana da Saúde Mental, onde eu vou fazer vários vídeos, né? São 7 dias de aulas totalmente gratuitas, onde eu vou falar de vários quadros de saúde mental, mas eu vou falar especificamente em uma das aulas sobre como nós podemos melhorar a nossa memória, a concentração, a nossa execução e diminuir a procrastinação. Então, se você tem interesse, não deixe de se inscrever, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? É totalmente gratuito, só que precisa se inscrever no link aqui, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, e compartilhe com pessoas que você acha que podem se beneficiar com esse conteúdo. Vamos tentar mudar a visão que nós temos sobre a nossa mente. Quanto mais consciência clara, mais ferramentas nós temos para ter uma vida melhor, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!